que querem derrubar o Bolsonaro estão preparando o golpe final. Desde janeiro de 2019, que eles vêm trabalhando maneiras e formas de desconstruir o nosso presidente e derrubá-lo, não aceitando a vitória do primeiro presidente conservador na história desse país, eleito democraticamente. E o que nós temos visto, primeiramente, foram as traições. As traições de pessoas que se elegeram nas costas do Bolsonaro. Nós estamos falando, obviamente, de Joyce, delegado Valdir, Caiado, Janaína Pascoal, várias outras pessoas como Witzel, Dória, e a lista continua. Essas pessoas foram cooptadas pela ganância, vaidade e poder. A imprensa brasileira, obviamente, desde o início, fazendo de tudo, inventando as mais absurdas mentiras e propagando fake news como nunca antes na história. Falando em fake news, foi baseando-se nisso que os maiores produtores de fake news, que é Alexandre Frota e Joyce Hasselman, iniciaram a CPMI da fake news através das suas denúncias, o que é um absurdo. É como se fosse o Nardoni acusando os outros de maltratar crianças. Mas tudo bem, iniciaram a CPMI da fake news com a seguinte alegação, de que Bolsonaro tem uma rede de divulgação, elaboração de fake news e de mentiras, de ataques, de disparos em massa. Mesmo que durante esse período já saiu provas de que o PT é que faz isso, provas de que a Joyce Hasselman é que faz isso e até a condenação do Alexandre Frota por isso. Mas tudo bem, a mídia ignora isso e continua a alimentar a narrativa de que existe uma organização financiada por empresários para destruir opositores do Bolsonaro. O que é uma mentira. E qualquer pessoa com um pingo de sanidade sabe que é uma mentira. Mas baseando-se nisso, o STF inicia um inquérito lá dentro da casa da Suprema Corte Federal. O que é outro crime. O STF jamais poderia ter iniciado um inquérito. E aí a coisa vai piorando. Alexandre de Moraes começa a agir como ditador, esvaziando do presidente atribuições constitucionais, cancelando contratos, decretos, mandando prender, intimidando apoiadores do Bolsonaro, youtubers, até comediantes, gente. Até mesmo comediantes. E manda prender sem falar qual crime a pessoa cometeu. Simplesmente porque ele tem uma caneta e mandou prender o Xandão do PCC. E aí, quando eu falo que chegou na reta final, é porque nós temos aí uma culminação de coisas, né? Nós temos a CPMI da fake news, nós temos o inquérito no STF, paralelamente, nós temos o ataque constante da grande mídia e agora as plataformas de redes sociais se juntou. O Facebook começou a deletar dezenas de perfis de apoiadores do Bolsonaro sobre a suposta alegação de que eram perfis falsos que divulgavam fake news. Primeiro que não há definição do que é fake news. Não existe no Código Penal nada sobre fake news. Tem sim calúnia, difamação, injúria, mas não sobre fake news. E sem dar direito à defesa, deletou perfis. Foram quase 1 milhão de seguidores agora que perderam o perfil que eles seguiam. Daí, curiosamente, o PSOL envia um pedido para Alexandre de Moraes para acrescentar no inquérito ilegal essa derrubada de perfis falsos. Como se fosse de perfis supostamente falsos. Como se fosse uma comprovação de que existe uma rede de divulgação de fake news financiada, elaborada, trabalhada por Bolsonaro. Eu vi o gráfico que existe dentro da CPMI da fake news que mostra como que funciona o esquema. É uma coisa ridícula. Parece uma criança desenhando num papel em branco com dedo e tinta de aquarela. E a reta final é essa agora. Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia estão dispostos a qualquer coisa para derrubar Bolsonaro e se manterem na presidência tanto da Câmara quanto do Senado no próximo semestre. Inclusive é isso que o Davi Alcolumbre está tratando com o STF. Uma maneira de mais uma vez rasgar a nossa Constituição, o que já é uma coisa rotineira e normal para eles, para que no próximo ano ele continue como presidente do Senado, Rodrigo Maia, presidente da Câmara. STF, elaborando uma maneira para caçar a chapa Mourão e Bolsonaro, alegando disparos falsos ou rede de disparos, o que já ficou comprovado que quem fez isso foi o PT. Aí todo mundo fala, mas tudo bem, nós temos o exército do nosso lado. Não. Nós podemos ter o corpo principal do exército, mas os generais foram cooptados pelo poder. E o poder corrompe, gente. Quem não tem uma honra sólida, o poder corrompe.
Nós temos visto declarações de vários generais, uma falta de ênfase do Mourão em defesa do Bolsonaro, Luiz Ramos, vários outros generais, Pazuello dizendo que sua filha é uma esquerdista, que ele não tem ideologia, que ele... Um discurso tão positivista, tão podre. E foi justamente esse positivismo que fez com que os generais, na época do regime militar, abrissem as pernas para a esquerda e deixassem que a esquerda dominasse a educação, a classe artística e a imprensa. Se hoje a esquerda conseguiu chegar no poder e dominar e destruir o nosso país, agradeça os generais que não souberam lidar com a guerra cultural, não entenderam até hoje o quão nefasta é a ideologia esquerdista. Então, quando eu falo que nós estamos chegando na reta final do golpe, eu não estou fazendo sensacionalismo. E olha que eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu estou vendo que está ficando cada vez mais difícil. Todo dia quando eu acordo, eu ligo o meu computador, eu não sei se eu ainda vou ter acesso ao meu perfil nessa plataforma ou não, se o meu Instagram vai estar funcionando ou não, porque todos os dias outros perfis estão sendo deletados, o nosso alcance está sendo diminuído, vários dos meus vídeos estão sendo desmonetizados e sem explicação nenhuma, muito vídeo meu está sendo deletado desta plataforma. Esse tipo de censura se transformou-se em uma ditadura do pensamento único. No Brasil, você só pode ter liberdade de expressão se você expressar exatamente de acordo com a ideologia da esquerda. Se você é um conservador cristão, se você quer defender os valores da família, da nossa fé, da nossa pátria, você se torna um pária. Você é quase que um criminoso, ao ponto realmente de poder acordar com a Polícia Federal na sua casa. Então, quando eu digo que eles estão vindo para o golpe final, eu quero te explicar que eles têm até outubro ou novembro, antes que o presidente Bolsonaro possa escolher um ministro do STF. E está chegando o tempo. Eu já fiz um vídeo sobre isso há um tempo atrás, que eles vão ter que impedir Bolsonaro de escolher um ministro no Supremo Tribunal, porque se isso acontecer, seria o começo do equilíbrio. Estaria muito distante ainda, mas seria o começo de um equilíbrio onde a voz conservadora possa ser ouvida no nosso país. E eles não vão deixar isso acontecer. Não se preocupe, eles não vão deixar. E tem um outro fator muito importante também, que é a reeleição do Donald Trump. Donald Trump vai ser eleito. E a reeleição do Donald Trump, junto com o fato dele serem aliado ao Brasil, reforçaria muito o Bolsonaro aqui no nosso país. Então eles também não vão deixar isso acontecer. Qual é a única forma? Ah, Gustavo, qual é a solução? Não podemos contar com o exército, não podemos contar com aqueles que foram eleitos e agora traíram Bolsonaro. Sérgio Moro, um dos maiores traidores da história, agora falando que Luciano Huck seria um bom presidente. Assim, é um absurdo o que está acontecendo. Elogiando a derrubada de perfis de apoiadores do Bolsonaro, que é uma clara censura, uma ditadura, e o Sérgio Moro elogiando o que está acontecendo. O que nos resta? Chama-se intervenção popular. O Brasil é conservador. Nós amamos as nossas famílias e nossos valores. Nós temos que acordar, despertar para o que está acontecendo e ir atrás de uma intervenção popular. O povo, indo para as ruas, todo mundo junto. Todo mundo, muito mais do que qualquer outra manifestação da nossa história. Para mostrar para o mundo e para todo mundo que esteja aqui dentro, até para o exército, que nós estamos a favor do presidente. E não é só do presidente. Nós estamos a favor de um país livre, onde nós possamos nos expressar, onde nós possamos ir e vir. Que nós somos contra a ditadura da toga. Ou faremos isso, o que seria um milagre que isso acontecesse, eu sei, mas o Brasil é o país que no seu histórico já teve vários milagres. O fato do Bolsonaro estar na presidência é um milagre. O fato dele ter sobrevivido à facada é um milagre. Então vamos aproveitar que o nosso Senhor está nos ajudando e vamos fazer mais um milagre acontecer. Vamos mostrar para todo esse establishment que nós somos maiores e o que nós queremos é um país livre e que o presidente que foi eleito possa executar o projeto pelo qual ele foi eleito. Mas eu estou preocupado, porque eles vieram para o golpe final e eles têm 3 meses para derrubar Bolsonaro. Esse é o tempo que nós temos para salvar o nosso país. Vamos nos mobilizar. Curta, se inscreva e compartilhe. Tchau.